Você está vendo aí, professor, nessa tela? Ainda não chegou, não. Chegou. Pronto. Você Pode tá vendo? começar. Sim. Bom, a gente vai fazer aqui a apresentação do desenvolvimento do Digital Twin de uma célula de manufatura aditiva com deposição de metal a laser. Eu sou o Lucas Araújo e quem vai apresentar comigo é o Brian Steven, na matéria de Tecnologias Habilitadoras da Indústria 4.0. Bom, primeiro, é, uma definição do que é a deposição de metal a laser, né? Ela é um processo que vem ganhando muito espaço atualmente, que é uma impressão 3D, só que em vez de o material da impressão ser o plástico, ele vai ser o metal, né? Então, ela é uma técnica que permite a criação de peças metálicas complexas em vários formatos diferentes e tamanhos, e ela traz uma grande precisão, economia e principalmente flexibilidade no processo de produção. Então, você pode fazer peças diferentes, com pouquíssimo tempo de setup entre elas. Uma mesma célula consegue produzir diversos formatos. A célula que vai ser espelhada no nosso Digital Twin, ela é composta por um robô da KUKA, o KR70R2100, e um cabeçote de deposição Meltio. Esses dois equipamentos foram comprados e já estão instalados aqui na UNB, mas como eles ainda não estão em operação, esse trabalho foca no desenvolvimento da parte virtual, né, que é o Digital Twin propriamente dito. Então, o Digital Twin, ele é uma representação virtual que espelha com precisão algum elemento ou processo físico. Então, com ele, a gente consegue simular e testar operações antes de aplicar elas na nossa célula real. A gente consegue fazer um acompanhamento em tempo real das operações que estejam acontecendo lá. E a gente pode coletar dados para futuras análises preditivas e afim. Ele traz muita facilidade na identificação e na prevenção de falhas e no planejamento de estratégias eficientes, otimizando o processo de uma forma geral. Aqui a gente vê o framework do Digital Twin. Ele foi feito com base na norma ISO 23247, que define a arquitetura desse framework de Digital Twin e basicamente divide ele em 4 camadas. A primeira é a OME, é a camada dos elementos de manufatura observáveis, que é a parte física, né? No nosso caso seria o robô e o cabeçote. Depois a gente tem a DCDCE, que é a camada de coleta de dados e controle de dispositivos. Ela vai fazer a ligação, o intermédio entre a parte física e a simulação, nosso digital tem propriamente dito. Então, nesse caso, é, nessa camada se encontram os controladores do robô e do cabeçote, né? O KUKA C5, que é o controlador da KUKA, e o controlador da Meltio. A próxima camada que é a camada do Digital Twin, propriamente dita, que é onde ocorre a simulação e a parte virtual do nosso Digital Twin. Aqui, primordialmente, o KUKA Sim é o software principal, é nele que roda a simulação. A gente tem nessa camada também aqui o Grasshopper, que foi o software utilizado para fazer a modelagem dos dados e a transferência, a conversão do modelo no código KRL, que é o código entendido pela KUKA. O Grasshopper é um software que roda dentro de outro software, o Rhino 7. E a gente também tem o Node-RED, que vai ser responsável pelo tratamento dos dados e para organizar os dados para a gente ter uma visualização melhor. Na próxima camada, ela é a DTUE, que é a camada do Digital Twin do usuário. Ela é uma extensão da camada anterior, que vai ser a parte com interação com o usuário, né? Então aqui a gente vai ter a interface do KUKA Sim, a gente vai ter, no caso do Grasshopper, o Rhino 7, que é onde você consegue visualizar a modelagem do Grasshopper, e a gente também vai ter o dashboard Node-RED, mostrando os gráficos. Bom, os softwares utilizados, como mencionados anteriormente, são o Grasshopper. Aqui a gente colocou ele entre parênteses, porque o Grasshopper ele é responsável pela modelagem e conversão do modelo para KRL. Só que essa modelagem e conversão pode ser feita por diversos softwares, né? Então ele não faz parte diretamente do nosso Digital Twin. Poderia ser feito por um programa em Python, por exemplo. Depois a gente tem o KUKA-Sim, que é onde roda a simulação. A gente usou o Python para coletar os dados, o Node-RED, que faz o tratamento e a disposição, né, desses dados, e o AWS IoT Core, que é a solução de internet das coisas da Amazon, e o AWS DynamoDB, que é o banco de dados da Amazon.
Bom, nessa modelagem de UML, nós temos uma pasta a qual vai ser o processo principal, que é o Digital Twin, não? O que compõe o Digital Twin é, QKSIM, o qual vai estar ligado e é baseado, não? O QKSIM é um software o qual está ligado com Python 2.7, baseado em sua estrutura nele. E esse software, como anteriormente falava Luca, esse software de Python tem uma comunicação com Python 3.1, por el qual se vão ser enviados os dados e se pegam das juntas. Então, se gera um algoritmo onde em tempo real vão pegar os dados das juntas e vão ser enviados para Python 3.1. E é isso, utilizando um protocolo de socket UDP neste caso, não? Además, além disso, de pegar os dados das juntas enviadas pelo socket, vamos a gerar, por meio de Mosquito, como protocolo MQTT, enviar esses dados desde o mesmo Python por meio de Mosquito para Node-RED, onde já temos um fluxo criado, o qual o fluxo vai pegar os dados, vai a criar um dashboard onde vai a apresentar os dados eh, desse jeito mais gráfico, e vão ser enviados pela AWS IoT Core, onde a nuvem de IoT para a Internet das Coisas vai enviar os dados para a nuvem de AWS DynamoDB, e isso vai ser tudo desde um browser web, não? Os casos de uso, inicialmente temos para a coleta dos valores da posição das seis juntas do robô, não? Então, os dados obtidos da simulação da célula no QKSIM, então, como nós vamos a pegar os dados, inicialmente o robô na simulação que já está criado, KRL, para que ele rode uma simulação e ele faça alguma impressão de uma peça. Então, no software, não, no QKSIM, é somente pela simulação. Ele vai pegar os dados obtidos com o código gerado no Python, baseado no Python, não? 2.7. Esse Python fica dentro da software QKSIM, não? E de aí vamos fazer a coleta dos dados. Com o uso de sockets, vão a ser enviados os dados por meio do protocolo de comunicação UDP, e esses dados vão ser enviados via para Node-RED, como falava anteriormente, pelo programa de Python 3.1 e com o protocolo de MQTT, via Mosquito. E para Node-RED temos o caso de uso que temos os tratamento dos dados e visualização dos dashboards online em tempo real, e o envio dos dados para o banco de dados de DynamoDB por meio de AWS e IoT Core. Nesta tela se faz a apresentação a célula manufatura aditiva, onde temos o controlador QKC5, temos o robô, que é um QKKR 70 R2100, e a mesa e o substrato de impressão. Temos o cabeçote da Melchior, e nesta seguinte tela nós temos o fluxo de Node-RED, o qual compõe da entrada dos dados. Ele vai pegar os dados neste bloco de MQTT inputs, e ele vai, com os tópicos criados, vai pegar os dados, e esses dados vão ser processados no bloco de uma função de process data, onde esses dados que são enviados pela uma cadeia de valores vão ser divididos e separados, para que cada dado com cada função podamos
fazer a impressão deles, né? Então, depois de separar os dados, já conseguimos imprimir os dados. Vamos imprimir, mostrar um dashboard em X, Y, Z, A, B, C, já que são seis juntas do robô, não? Um robô de 6 graus de liberdade. E vamos apresentar a gráfica, onde vai gerando o valor de cada junta, depende dos dados que vai pegando em tempo real. Além disso, temos AWS, este é um MQTT output de saída, não? Ele vai enviar os dados pelo DynamoDB, como você falava anteriormente. O dashboard de Node-RED, onde se apresentam todos os dados, temos as 6 gráficas, onde falava anteriormente que temos a gráfica dos valores dos dados das juntas do robô em tempo real. E todas são, por exemplo, como se pode olhar, a Join 1, Join 2, Join 3, Join 4, Join 5, Join 6. E cada um tem o valor que vai pegando em tempo real. Por exemplo, X, Y, C, A, B, C. E no transcurso do tempo. Então, ele vai pegando os valores, vai mostrando os valores como um inteiro, como um flotante com somente um decimal, para que a pessoa que vai visualizar os dados tenha um acercamento melhor com os dados. Se faz isto porque a maioria, por exemplo, desenvolvimentos, das ferramentas que oferece KUKA, tem que ser pagas, não? Então, essas ferramentas que eles oferecem realmente um serviço onde você tem que pagar uma licença premium, uma licença ou pagar pelos serviços, e é mais complicado de poder utilizar os dados livremente, não? Então, como tal, isso é que a gente trabalhou e ha planteado para o desenvolvimento desse projeto. Você tem que fazer a apresentação, demonstração, né? Sim, professor, vou fazer a demonstração agora no tempo real. Então, por exemplo, aqui temos a célula manufatura aditiva, onde temos o robô, já temos carregado no programa, temos carregado o KRL criado especialmente para o robô. Neste caso, temos uma peça não planar, temos um KUKA Simplet Scoof. Neste caso, temos um não planar, o qual já se ha gerado, não? A gente já gerado um código, um algoritmo, onde tem todas as métricas e todas as especificações para que o, o robô faça a movimentação, não? Do KRL. Então, como ele somente precisa de linguagem KRL para fazer a simulação, para fazer tudo o processo, não? Então, se gera o código, se carrega, não? No robô, e depois já faz a conexão como controlador para que ele consiga compreender que o programa já está na programação, não? Então, depois de isso, de que você já definiu isso, você pode já ter uma simulação, não? Então, tem que gerar um código um código no Python, como falava anteriormente para vocês na apresentação, no Python, baseado em Python 2.7 Stackless, que é essa versão de Python baseada. Então, por exemplo, se você vai a pegar o que você quer que o robô faça, então já você pode gerar tudo o que ele vai fazer, não? Por exemplo, neste caso,
a gente tem um código onde o robô vai enviar os dados pelo socket e esses dados vão ser enviados, os valores, vai pegar os valores das juntas. Os valores das juntas vão ser enviados pelo Node-RED. Nesse caso, por exemplo, se eu rodo o programa, ele vai enviando o valor das juntas, da posição do cada junta em tempo real, depende da simulação que está fazendo o robô. E já depois, como ele vai enviando pelo socket UDP, como falava anteriormente, ele vai ser enviado por um código apresentado nessa tela, baseado para receber os dados do socket, importando o Mosquito, que é uma livraria de Pajo MQTT Client, já que vai ser um cliente, vai receber os dados e vamos a configurar depois a configuração do servidor MQTT de Mosquito com um endereço já liberado próprio e uma porta, que essa porta própria que já está ativa, não? Então, quando já com o Mosquito foi feita a conexão, já, por exemplo, aqui eu fiz um teste, onde no teste consegui fazer a comunicação, não, de Mosquito, de que está ativo e ele está publicando e ele está recebendo os dados. Então, já, por exemplo, ao enviar um valor, você já sabe que o Mosquito está recebendo, pegando os dados no puerto, no endereço. Então, já você vai saber que ele já pode ser conectado com o Node-RED, com o fluxo que hemos criado. Neste caso, já tendo o Mosquito publicando os dados e recebendo os dados, nós fazemos a conexão de usuários, imprimimos se foi feita corretamente a conexão ou um código de retorno, se não foi. E normalmente criamos o tópico que vai ser enviado, e é um tópico característica que vai ser utilizado no fluxo do Node-RED para identificar onde vai chegar os dados que vamos enviar, não? Então, nós conectamos, configuramos o cliente, configuramos o socket para receber os dados de QKSIM, e já recebendo os dados de QKSIM, esperamos receber os dados, não? Ele vai imprimir que está esperando receber os dados, e quando, por exemplo, já tem todos os dados, ele vai enviar os dados, como vai publicar os dados, como este código, não, de MQTT Client Publish. Ele publica respeito ao topic, não? Por exemplo, nesse caso, se eu rodo o código, ele vai gerando em tempo real os dados que ele vai enviando, não? Então, por exemplo, os dados que vão sendo enviados na QKSIM, ele vai em tempo real pegando todos os dados como uma cadeia de números. E ele vai enviar esses dados pelo fluxo de Node-RED, onde se apresenta que o MQTT já fica com uma conexão tal. Ao fazer deploy, para que ele guarde todos os dados, inicialmente se pode olhar no debug que ele está pegando os dados, não? Mas se já você quer ver um dashboard, você já pode olhar no dashboard como ele vai pegando os dados em tempo real. Por exemplo, neste caso, vamos a gerar um dashboard, não? E ele vai pegando os dados. Cada gráfica vai pegando os dados, depende da movimentação do robô. Os dados que ele vai enviando, né? Então, com isso a gente conseguiu comprovar que é possível pegar os dados de QKSIM, enviar pelo um socket,
pelos distintos protocolos de comunicação para não ter diretamente que você conseguir comprar, fazer de paga uma licença da Cucasim, sino que você já vai poder administrar os dados. E para trabalhos futuros, a gente vai desenvolver, pegar os dados não somente da posição, sino das velocidades, já está criando as velocidades dos eixos, a aceleração dos eixos, a posição de TCP, a velocidade de TCP e a aceleração de TCP. São entre alguns dos dados mais importantes que são para ter em conta da impressão de um robô na manufatura de chip. Acabou? Acabou, professor. Bem, só... E o paper? Cadê o paper? Documentação, vocês não fizeram? Professor, nada pra a apresentar. documentação... A documentação, professor, ela... Eu não tive muito tempo de arrumar ela desde a última aula, então ela está ainda parecida com a que a gente mostrou na última aula, né? Mas as orientações estão gravadas na aula, eu vou, a partir de hoje à noite e amanhã, já terminar o... Bem, volta lá para o Node-RED, para o fluxo, né? Vocês não falaram nada do banco de dados, acho que vocês não implementaram, né? Eu vi lá só o AWS, mas não tem conexão, né? Isso está implementado? Está faltando componentes aí. Não, o banco de dados ainda não está implementado também. Bem, então, eles têm até sexta-feira aí para finalizar e implementar, né? Ver lá o vídeo, né? Enfim, falar com o Bruno, né? Se tiver alguma dúvida, enfim, que da forma como vocês estão colocando, né? Vocês não estão armazenando nenhum dado na nuvem, né? Enfim. Bem, então, um término aí da apresentação, né? Ficando pendente aí algumas questões aí, né? Que eu não vou avaliar agora, né? Com relação à documentação e com relação à finalização aí do armazenamento, né? Então, resolve esse negócio do AWS, né? As disciplinas já devem ter finalizado a maioria aí, ou quase todas, né? Enfim, vocês podem, tem até sexta-feira aí para gerar uma versão final, né? Enfim, e incluam, né? Banco de dados para ficar condizente com o que vocês propuseram, né? Dentro da arquitetura do Digital Twin que foi definida, né? Então é importante que haja uma definição. Mas no AWS aí, que eu não estou com ele aberto aqui, dá um duplo clique ali, só para eu ver se você conectou o point dele. Não, não. Vai lá no detalhamento, no botãozinho aí da canetinha, isso. Não, vocês não implementaram nada dele, né? Enfim, só como porque... Enfim, então, vocês têm tempo aí, né, para instanciar as funcionalidades aí e criar o banco de dados aí e armazenar o que precisa ser armazenado, enfim. Eu deixo aí com vocês, né, e vocês relatem lá no material de vocês, né, que foi efetivamente implementado. Façam lá as correções e as adequações dos documentos e nas versões aí que vocês geraram aí ao longo do desenvolvimento e envia lá o material até sexta-feira, né, lá para o Aprender 3, né? Bem, então, basicamente, era essa atividade que a gente tinha hoje, né? Apresentação do trabalho. Como eu estou acompanhando esse trabalho mais de perto desde o início, né? A gente teve vários problemas com a comunicação Cucasim Python, né? Até que a gente conseguiu descobrir como era feita, né? Depois de ter uma ajuda aí do pessoal da Cuca, né? Algumas dicas, enfim. E com isso aí foi possível, né, fazer a obtenção pelo menos dos dados de posição
e fazer essa pequena aplicação, né, em termos de aplicação de dados via web, né, via HTTP, para ser visualizada através de um browser, dentro de um contexto de monitoramento, né, de funcionalidade associada ao nosso Digital Twin. O armazenamento dos dados é importante, porque através desse armazenamento a gente pode desenvolver novas funcionalidades, né, como, por exemplo, análise preditiva. Nós temos que ter os dados armazenados. Qualquer processo que haja o monitoramento, as tags que são monitoradas, elas têm que ser necessariamente armazenadas, né, para que a gente tenha condições de utilizar essas tags, né, esse banco de dados de histórico, para fazer algum tipo de análise preditiva, como, por exemplo, manutenção preventiva ou preditiva. Então, é muito importante o banco de dados, né? O banco de dados é uma funcionalidade fundamental, inclusive ele está dentro do nosso Digital Twin por fora, né? Mostrando que aquele banco de dados poderá ser usado não só pelo nosso Digital Twin, mas também por outras aplicações e por outros requisitos, né? Que tenha necessidade de acessar aí os dados históricos do nosso processo. A gente está colocando os dados de junta, mas qualquer dado do processo, de qualquer sensor, que nós tenhamos condições de obter esse dado, é fundamental dentro de um contexto de Big Data, né, o armazenamento desse dado. A gente não pode simplesmente desprezar o dado. Então, em toda a arquitetura de Digital Twin, nós temos que prever esse armazenamento de dados, temos que implementar este armazenamento, né? Enfim, então fica aí como última atividade para vocês a implementação, né, dentro do Node-RED, usando o AWS, né? Já tem um caminho, vocês têm que conversar com o Bruno se tiverem dificuldade, né? Acho que o Brian nem tentou ainda fazer isso, né? Acho que estava com você, né, Lucas? Você não evoluiu muito aí nesse contexto, Isso, né? eu comecei Enfim, a fazer, mas não enfim, consegui implementar ainda. então assista o vídeo lá, né? Já finalizou o desenvolvimento aqui, finaliza a aplicação, divide as atividades você e o Brian, e nesses 2 dias aí que nós temos aí, tentem implementar e finalizar isso, né? Então, são 16h30, né? Então, vocês têm aí até o final dessa aula aí para dar continuidade, né? Para vocês tentarem efetivamente resolver essa questão, né? Então, usem essa 1 hora e pouco que vocês têm aí para tentar implementar o banco de dados, ou então, posteriormente. Então, eu recomendo que seja agora. Bem, então, com isso aí, a gente tem essa atividade finalizada, né? Eu só fico aguardando aí o envio da documentação final, né? E quando vocês conseguirem implementar o banco de dados, vocês me avisem aí, né? E aí o Brian demonstra para mim, ok? Então, basicamente isso aí. Então, os trabalhos aí, né? Tanto do Ed quanto do Bruno e o trabalho de hoje, né? Vocês chegaram nos resultados, né, pretendidos, né? Ainda em um contexto de não ter o ativo físico, né? A gente está trabalhando com ambientes simulados, em função da indisponibilidade dos equipamentos no atual momento, né? Mas já fizemos bons avanços, né? Conhecemos aí uma série de recursos dos softwares que nós estamos utilizando e vimos aí uma série de potenciais usos, né? Desses recursos, né? Para que a gente possa, de fato, fazer esse desenvolvimento de uma forma mais interessante. Bem, com isso, né, a gente finaliza a disciplina, fica com a pendência do envio dos trabalhos, né, tanto aí de vocês quanto do Ed e do Bruno, e eu estou à disposição aqui para qualquer coisa que vocês quiserem, né, é só me chamar aqui, e eu recomendo aí, né, no caso aí de vocês dois, tentar implementar o banco de dados e
dar continuidade à documentação, e no caso do Ed, que está presente também aí, o Bruno, acho que está lá no trabalho de graduação dele, tentar aí dar continuidade à escrita, né, revisão lá do relatório. Bem, mais alguma coisa aí? Não, professor, por enquanto não. Bem, então basicamente isso aí, pessoal. Então, eu estou à disposição aqui e fico no aguardo aí da finalização das atividades de vocês. E quando vocês desejarem, né, é só me chamar aqui, tá bom? Vou calar o microfone Tá. aqui.